Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, vou falar agora para vocês sobre a Era Vargas, Estado Novo, parte 3. Hoje, continuando aí falar sobre Estado Novo, nós vamos falar sobre a parte 3. Vamos falar aí sobre as tensões que estavam crescendo contra o Vargas. Coisa, pessoal, que foi ali provavelmente o estopim para começar essas declarações contra o Vargas vai ser então a declaração de guerra contra o Eixo, né? Em agosto de 1942 o Brasil declara guerra contra o Eixo, né? Contra a Alemanha, Itália e Japão. Finalmente, aí, depois de muitas especulações sobre qual lado o Brasil entraria nessa guerra. Então, pessoal, o Brasil vai apoiar os Estados Unidos, né? E vai apoiar os aliados contra o Eixo. Em 1943, então, o Brasil cria a Força Expedicionária Brasileira, né? Que vai ser enviada ali em 1944 para o conflito, né? Primeiro no norte da África e depois já chegando à Itália. Então 25 mil homens, né, aproximadamente, que serão mandados para lá. E, pessoal, que começa a exploração aí pela oposição da questão da contradição entre a política externa do Brasil e a política interna. Porque se na política interna o Brasil era uma ditadura com Estado Novo, na política externa ele estava combatendo ditaduras. Então, essa contradição vai ser explorada pelos setores de oposição, principalmente pelos liberais a partir deste momento. Em 1943, pessoal, vai surgir o Manifesto dos Mineiros. E o que ele pedia? O Manifesto dos Mineiros era o manifesto da elite liberal, então, de Minas Gerais, que continuava tendo influência política, mas agora estava ali abafada pela questão da ditadura, mas voltava agora a se manifestar. Pediam, pessoal, a redemocratização do país. Então essa era a pauta aí desse manifesto. Pessoal, Arthur Bernardes, por exemplo, que era ex-presidente do Brasil, participou desse manifesto. Afonso Pena Júnior, que era filho então do Afonso Pena, que já havia sido presidente, também participava desse manifesto. A ação do governo, pessoal, foi na questão dos afastamentos daqueles que tinham cargos no funcionalismo público e também demissões daqueles que trabalhavam no ramo privado, né? Então era uma reação aí à questão desse manifesto. Mas aí, pessoal, em 1943, no mês de dezembro, ia surgir a Carta aos Brasileiros. Foi o Armando de Salles Oliveira, que já havia sido governador aqui por São Paulo, né, nos anos 30, e agora estava exilado, né? Então ele vai começar a mandar cartas do exterior aí criticando o Estado Novo. Em janeiro de 1945, pessoal, aparece o Congresso Brasileiro de Escritores, que vai ter uma declaração de princípios. Neste Congresso de Escritores, pessoal, participaram várias figuras importantes aí da intelectualidade. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, o Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Raquel de Queiroz, vários outros aí participaram também. Então, de grandes proporções, reuniu pessoas de vários setores diferentes, como católicos, como comunistas, socialistas, vários setores diferentes ali se unindo em prol da mesma causa. O que eles pediam, pessoal, era a redemocratização, voto livre, volta dos partidos políticos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, era isso que eles queriam. Em fevereiro de 1945, a imprensa passa a atacar abertamente o Estado Novo, começa a driblar a censura, começa a expor as críticas ali de forma aberta, né? O jornal O Globo vai fazer isso, o jornal Correio da Manhã também vai fazer isso. Os jornais que atuavam de forma clandestina que criticavam o governo Vargas, né? Mas agora era a abertura aí para a grande imprensa fazer isso. Essa pressão acontecendo, pessoal, Vargas começa a perceber que precisa mudar o rumo das coisas e aí vai anunciar eleições para o mesmo ano de 1945. A partir disso, pessoal, vai se estipular uma lei eleitoral e aí que colocava a necessidade de se criar partidos políticos nacionais. Essa ideia de criar partidos nacionais se vê como uma estratégia para não fortalecer as oligarquias regionais. O primeiro grande partido que vai aparecer nesta época vai ser a UDN, União Democrática Nacional, em abril de 1945, era formado principalmente pelos setores liberais da sociedade. Em maio de 1945, aparece o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser formado por defensores das políticas trabalhistas feitas até então aí no governo Vargas. O PSD, que vai surgir aí em julho de 1945, como representante principalmente aí da burocracia estatal formada aí nos anos do Vargas. O CB, Partido Comunista do Brasil na época, vai sair da ilegalidade finalmente aí a partir de 1945. E, pessoal, um grande movimento como reação a essa criação toda de partidos, esses pedidos por volta da democracia, vai ser o queremismo, né, que vai ser um movimento que vai apoiar o Vargas. Queriam que Vargas ficasse. Vários comícios vão acontecer, pessoal, aí ao longo de 45, principalmente a partir do mês de maio, que é quando esse movimento surge, né? Um antecessor dele foi o movimento de panelas vazias, né?
mas o queremismo vai ser maior, e aí esse movimento vai crescendo aí ao longo dos meses, até outubro. Por exemplo, quando os homens da Força Expedicionária Brasileira voltam ao Brasil, eles vão ser ali juntados a esse movimento também. Vargas vai receber pessoas no Palácio da Guanabara, ali em forma de apoio. Só em outubro de 1945, Vargas vai tentar substituir João Alberto, que era o chefe da polícia então no Distrito Federal, por Benjamin Vargas, que era seu irmão. Tá? E aí, pessoal, isso vai gerar uma reação do exército. 9 de outubro de 1945, Vargas vai ser deposto após essa tentativa de manobra, que foi interpretada pelo exército como uma tentativa de se manter no poder. Então, Góes Monteiro vai depor o Vargas. Vai assumir a presidência no lugar do Getúlio Vargas será o José Linhares, que era chefe do STF na época. Serão realizadas as eleições em dezembro de 1945, que terá o Dutra como vencedor. Dutra seria então o presidente do Brasil a partir da sua vitória em 45 até o início de 1951. Estas mesmas eleições aí de 1945, os deputados foram eleitos já com o objetivo de criar uma Assembleia Constituinte no ano seguinte para preparar uma nova Constituição. O pessoal Vargas foi deposto, mas ele não ficaria fora do cenário político. Então ele acabou sendo fortalecido pelo movimento do queremismo e acabou aceitando um cargo de senador, né? Então ele acabou sendo eleito senador, continuou sua vida política, né? E com cada vez mais ascensão. Manter seu apoio político aí durante o governo Dutra e aí concorreria às eleições aí em 1950 e acabaria voltando à presidência em 1951. Mas como seria então o governo Dutra, pessoal? Então, por que o Vargas conseguiu voltar ainda à presidência depois? Então é isso, pessoal, nós vamos ver mais pra frente. Quanto a isso daqui, obrigado e até a próxima.